Boa noite, pessoal, tudo bem? E hoje a gente vai falar de um tema muito legal que eu venho pesquisando. Na verdade, eu gosto bastante desse tema, mas eu não me sentia com propriedade para conversar com vocês sobre ele. Eu já experimentei, mas eu não conheço muito, então eu fui atrás de uma pessoa incrível, vocês vão adorar. E a Elaine vai estar aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre constelações familiares. Oi, querida! Olá, boa noite. Boa noite, Tudo tudo bem com bem? você? Tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Deixa eu ajeitar aqui. Tô ouvindo bem. Perfeito. E eu vou pedir para o Ótimo. pessoal que está acompanhando a gente para verificar se eles estão nos ouvindo bem, vendo bem, porque aí a gente vai ajustando. Afinal, a gente está aqui para eles, né? Exatamente. Boa noite, pessoal. É isso aí. Elaine, primeiro eu queria agradecer muito que você, assim, foi super solícita, aceitou de pronto o meu convite de estar aqui para a gente poder conversar com as pessoas sobre esse tema que eu acho muito importante e que eu sou, assim, apaixonada, porque eu já tive algumas experiências com constelação familiar, mas eu não. Sabe quando a gente quer conversar com as pessoas e tal? Eu falei, não, preciso procurar alguém que conheça para poder me ajudar nesse bate-papo e eu agradeço muito você estar aqui. Eu vou fazer assim. Eu vou me apresentar para as pessoas. Eu tenho um cronômetro que eu estou cuidando do tempo, as pessoas sabem disso. E no final as nossas lives ficam sempre com gostinho assim, ah, que pena, quero mais. Perfeito, Ana. Aí depois, qualquer coisa, a gente marca outro bate-papo, não tem problema. A gente sabe Sem que não vai se problema. esgotar, né? Tudo Sim, numa sempre tem o que falar, conversinha. ainda mais com constelação familiar. Então, mas também o seu contato tá na live, o seu contato tá lá no Instagram, então as pessoas depois podem te procurar, tirar dúvidas, enfim. Então, Ótimo. para quem não me conhece, que está aqui pela primeira vez, meu nome é Ana Carlota, sou educadora e psicóloga e gestora hoje de uma rede de escolas, mas a mentoria é o meu espaço de estar conversando com famílias e com educadores sobre temas que eu amo, que estão sempre envolvidos ou no desenvolvimento humano, ou no autoconhecimento, ou na educação. Então, estou sempre transitando por aí. E hoje a gente tem Elaine, que vai se apresentar para vocês conhecê-la melhor. Diga, querida. Ótimo. Boa noite a todos. Boa noite, Ana. Eu também sou muito grata pelo convite. Gratidão imensa, muito feliz por estar aqui. Meu nome é Elaine Rodrigues, sou de São Paulo. Eu sou terapeuta, faço atendimento em constelação familiar e sou estudante de psicologia. Ah, que legal. Mas antes de ingressar aí na área de humanas, eu venho da área de exatas. Eu sou Nossa, formada em uma transição super radical. a constelação deve explicar isso aí. Super explica. Eu sou formada em administração de empresas, com pós-graduação em marketing e relações comerciais. Trabalhei por uns 12, 13 anos aí na área financeira, migrando aí para a área de terapêutica, na qual eu me Ah, apaixonei. que demais, né? A vida Bem faz demais. isso com a gente, né? De Faz. repente, se a gente não vai, ela diz, vai sim. Exatamente, Ana. Tem uma frase que eu costumo sempre dizer, que nada na vida é por acaso, tudo é propósito. Tudo é propósito. Exato. Primeiro eu tinha que passar por lá para poder estar aqui. Exato, é verdade, porque tem uma coisa também bonita que se diz que eu sou a somatória de tudo que eu vivi, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam: ah, mas você pensa isso porque você é psicóloga? Ou você pensa isso porque você é educadora? Eu digo, não, eu penso isso porque eu sou Ana Carlota, né? Exato, com a experiência única de vida, né? Exatamente. Acho que hoje as pessoas vão poder perceber um pouquinho o quanto a constelação familiar pode ser um caminho
né, para conhecer, para todas essas situações que a gente vem colocando. Então, para a gente começar, eu acho que o legal é isso, porque algumas pessoas foram me mandando no direct. Ainda bem que você pediu esse tema. Nossa, eu sou super curiosa. O que será que é constelação familiar? Então, acho que a gente podia começar do início, né? O que Sim, é vamos lá. constelação familiar? A constelação familiar, ela é uma ferramenta terapêutica, é uma psicoterapia, que ela auxilia nos conflitos familiares entre as gerações, que também te auxilia nos problemas que você vem a ter devido às repetições de padrões familiares, que aí você também conhece, te auxilia a você conhecer a sua raiz, a sua ancestralidade, que aí você passa a se conhecer também. Geralmente, nas minhas consultas, eu solicito que o cliente vá buscar toda a história da sua ancestralidade, seus pais, seus avós e bisavós. Porque isso não só na constelação, mas também cientificamente é provado que nós herdamos geneticamente, fisicamente, os jeitos e trejeitos das nossas ancestralidades. E quando você busca, você está se buscando, É né? Você verdade. entende, você passa a entender e compreender o porquê que você tem certas atitudes diante de certas situações. E quando Uhum. você se conhece, você passa a enfrentar com mais leveza, com muito mais leveza, as Uhum. situações do dia a dia, enfim. Sim, é muito legal isso que você está trazendo, porque eu fico imaginando que antes da pessoa entrar num processo com você de terapia, né, em cima da constelação familiar, assim, no processo, você já dá uma entrada, né? Porque você diz, não, vai lá, vai tentar entender aonde que está esse caminho. E as pessoas aí já começam um movimento de autoconhecimento e de descoberta, né? Incrível, assim. Exatamente, é aí que começa o movimento. Porque na constelação familiar, Ana, ela pede que você honre a sua ancestralidade. Quando você honra, você está herdando a força, toda a força que ela tem, a força que você precisa para ir para o mundo. Legal. Ah, mas a nossa ancestralidade tem as forças e tem as fraquezas também. Como que a gente faz? É aí que entra a constelação familiar. Porque Legal. a constelação familiar, você reconhece as fraquezas da sua ancestralidade, que são os padrões repetitivos, você identifica e dentro do processo terapêutico, você ressignifica todos esses padrões repetitivos. Uhum. Para de lutar Porque muitas contra, pessoas... né? Exatamente, porque muitas pessoas entendem Hum. que a constelação familiar, por exemplo, aqui, os padrões repetitivos dos seus antepassados, você precisa honrar também, não há necessidade de honrar. Honrar apenas as forças. E os Tá. padrões repetitivos a gente corta. Isso. E é o que você falou, ressignifica, né? Transforma, né? Transforma. Isso que você está trazendo é Exato. muito legal e eu vou te dizer, eu comecei a acompanhar o seu trabalho no Instagram porque você começou a colocar as frases, né, as citações de uma forma tão clara e assim, eu já vi, não é a minha especialidade, constelação familiar, como eu já disse, eu tenho outra linha de trabalho na psicologia, mas eu vivi essa experiência mais do que uma vez, né? Eu fui em busca e eu senti, né? A gente de sentir na carne, né? Sentir na pele, o quanto ela foi me trazendo de elementos que contribuíram para o meu processo de autoconhecimento. E aí você tem um acolhimento que a gente faz com a gente mesmo, né? Que é muito lindo, assim. E isso que ficou forte para mim, que é não para de brigar com uma coisa que você não está entendendo, porque na hora que a coisa se revela, você diz, ah, isso, então como você está colocando agora, isso é uma força minha. Então eu me apodero dela e pronto, né? Exatamente, Ana. O que acontece? Como a Ana também sabe, por ser psicóloga, um processo terapêutico, ela depende não só do terapeuta, ela depende também do outro lado. O quanto que o outro lado, quanto que o cliente quer realmente desenvolver, olhar, porque muitas vezes olhar
para a dor é muito É fácil. rasga por dentro. Exatamente, não é fácil. Uhum, Então, aí eu questiono, o quanto que você realmente quer caminhar? O quanto que uhum. você realmente quer olhar para essa dor? Porque a mesma força que você tem para caminhar com ela por toda a vida é a força que você tem para olhar para ela. É verdade. E você sabe que às vezes a gente fica numa zona de conforto, entre aspas, bem dolorida, porque às vezes você está numa repetição, né? Como você trouxe, de uma situação que dói, que não é confortável, né? Mas que você mantém, porque de certa forma é como. Ou você não consegue sair disso, né? Porque não tem clareza, ou porque, de certa forma, você conhece o que você está vivendo, então é difícil virar, né? A página. Não consegue sair disso, Ana, por quê? Porque também muitas vezes acha que aquilo é um padrão. Aí vem aquela questão da quebra de paradigmas. Uhum, Aí onde entra também o como eu conheci a constelação familiar. Foi numa sessão terapêutica com uma psicóloga, e eu não sabia, uhum, não conhecia a constelação familiar de forma nenhuma. uhum. E é tanto que no primeiro dia que da sessão terapêutica, ela perguntou assim para mim, então, vamos olhar por quê? Eu falei, nem sei, porque a minha vida está plena. Ou seja, para mim, Adoro. A minha vida tá ótima. Ela me engana que eu gosto. Ela pensou. exatamente, porque para mim, de verdade, no meu consciente, não Uhum, tinha nada, estava tudo certo. Toda uhum, aquela desordem estava tudo em ordem para mim. E lá para o quarto mês de constelação, eu descobri que, por exemplo, no meu relato de vida, eu não falava com meu uhum. pai há 10 anos. E E tá para mim tudo isso era bem. tranquilo. E para mim isso era tranquilo, estava tudo certo. Uhum. E na constelação, descobri o quê? Porque eu tenho um filho, meu filho de 6 anos, o Heitor. Na época ele tinha 4 anos. Ele batia só em mim, na minha mãe, na minha irmã, só as pessoas da minha família. E aí, por Aham. exemplo, na escola ele não batia, na família Uhum. do pai ele também não batia. Aí na Uhum. constelação diz que, na constelação apareceu que ele, quando ele bate, ele está pedindo para incluir o vovô, inclui o vovô, inclui o vovô. Porque as próximas gerações, elas vêm para isso, com processo de cura também. Legal. E aí, aí Isso foi é assim, muito forte que você falou. Sabe por quê, Elaine? Eu vi num post seu, né? Porque quem está excluído, em algum momento das gerações, alguém pede esse excluído para se incluir, né? É como se ele se identificasse, né? exatamente, é a força energética. Porque, por exemplo, muitas pessoas confundem a constelação familiar com religião. A Uhum, constelação familiar, ela não tem nenhuma base religiosa. Ela uhum, simplesmente utiliza só a energia quântica, apenas. uhum, E, e o que cura nesse processo? O amor. Só o amor cura. E por uhum. amor ao meu filho, eu pedi perdão para o meu pai. Olha que E lindo. isso foi praticamente automático, né? Eu pedi perdão para o meu pai, a gente teve novamente convívio, e meu filho parou de bater na gente. Olha só. Ó, É assim, ai, dá até arrepio. É muito a lindo isso. constelação, a constelação familiar, ela contribui para um processo de cura muito lindo. O processo é Uhum, lindo de cura, porque a gente uhum, vai quebrando aqueles paradigmas, vai começando, a gente começa a honrar a nossa ancestralidade. Aí uhum, você pergunta, mas por que honrar pai e mãe? uhum, Porque o pai e a mãe é o nosso portal para a nossa ancestralidade. Se a uhum. gente não honra eles, a gente não tem acesso à força da nossa ancestralidade. Exatamente. Você não tem como nem resgatar quem vem antes, né? Não, Avós, bisavós, porque tudo começa ali, né? exatamente. Tudo começa ali, eles são os nossos portais. Inclusive, um livro que retrata muito essas questões de honra, de herdar a força da ancestralidade dos nossos pais,
Onde Estão as Suas Moedas. Esse é um livro que eu indico, que é bem bacana. Ele é um livro pequeno, umas 36 páginas, de fácil leitura. Você é fácil de encontrar, ele até em PDF também. Ele é bem bacana. Ai, que legal. Ó, deixa eu ver que o pessoal já está comentando aqui. O pessoal está animado. Opa, vamos A lá. Denise colocou, a Denise é uma professora e ela colocou, pode ser que às vezes as pessoas não tenham noção de que tudo pode mudar e pensam que a vida é essa mesmo, né? Aí ela falou exatamente isso que estava pensando, que aí ela falou e você já tinha completado. A Bruna coloca, foi preciso pedir perdão, porque senão o filho ia carregar isso a vida inteira sem saber, né? Não só o filho, mas as próximas gerações também. Isso passa para o Uhum, filho, para o neto, para os bisnetos. E aí, uhum. onde fica a pergunta? O que você está deixando para as suas próximas gerações? Porque lá na frente você vai ser o avô, o bisavô, o trisavô, você que vai ser Verdade, estudado. E o que é você fez para verdade, curar a sua geração? é Aí fica a verdade. pergunta, né? Você sabe que tem uma. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre os princípios da constelação familiar, que tem vários princípios, Sim. você está trazendo um já aí. Mas você Uhum. sabe que eu sou separada já há 6 anos e tenho um outro relacionamento. E alguns anos atrás, na verdade, quando eu fiz 50 anos, eu tenho 50, vou fazer 53 anos. Quando eu fiz 50 anos, eu agradeci publicamente a todas as pessoas que estavam no meu aniversário, inclusive o meu ex-marido, a atual companheira dele, o meu namorado que estava, né? Eu agradeci por tudo que eu vivi com ele. E na frente dos meus filhos eu disse: vocês são fruto de um amor que durou o que tinha que durar, né? E dali para frente, nossa, a gente se dava bem, mas dali para frente as coisas foram muito melhor, sabe? Muito melhor, porque eu acho que tem um pouco disso também, né? O lugar de cada um, né? Ana, você tocou num ponto importantíssimo, porque até nisso a constelação influi. Você honrar todos os que vieram, desde o primeiro namoradinho até Uhum. os atuais. Por quê? Porque sem eles você não teria a base que você tem hoje. Verdade. Você não teria o conhecimento que você tem hoje. Muitas vezes, quando a Uhum. gente chega a uma certa idade, a gente começa a escolher, não, esse eu não quero por causa disso. Por quê? Não é por causa que você tem experiência, é por causa que os relacionamentos anteriores te deram experiência. Verdade. Se não fosse, você não saberia o que era, se pelo menos se relacionar. Com certeza. É isso mesmo. E isso faz parte desses princípios. É, é uma das coisas que faz parte, né? A constelação familiar, ela tem um princípio, que é as ordens do amor, que é o Hum. pertencimento, a hierarquia e... Não, é o pertencimento, equilíbrio e hierarquia. O Uhum. pertencimento vem dizendo que, pela constelação familiar, que todo ser humano anseia do fundo da sua alma a pertencer a um núcleo familiar. Olha Aí só. vem aquela questão da exclusão, não pode excluir. Ele tem que pertencer não só aos vivos, mas também os que já se foram. Você tem que incluir todos. Uhum. Os abortos, tem que Uhum. incluir. Independente da forma que foi, não importa, a terapia não julga qual foi Uhum. a forma, o motivo do aborto. Só que tem que ser incluso. Uhum. Os que já se foram, que nasceu por 2 horas e se foram, as famílias têm o costume de não incluir. Ah, mas eu só tenho um filho. Não, inclui. Eu tenho 2 filhos. Tem que dar nome. Uhum. Um, um filme que retrata muito isso, que é uma dica de filme, é Viva la Vida. A Vida é uma Ah, Festa. sim, sim. É um filme muito bacana, dá para assistir com a criançada, sem Uhum. problema nenhum, e que ela explica muito essa questão de pertencimento, e não só o pertencimento, mas a constelação em si, um todo. É bem Uhum. bacana esse filme. Fica essa dica de filme aí para vocês. Ai, que bom, que bom. E tem o equilíbrio. O Hum. equilíbrio é o equilíbrio entre os relacionamentos. Por exemplo, você tem o seu namorado.
Aí Uhum. a Ana faz um agrado, dá um presente, um carinho ou um carinho para o namorado. Mas ela não pode dar mais até que o namorado faça alguma coisa para retribuir, para equilibrar. Ah, um jantar, enfim, qualquer outra coisa para gerar o equilíbrio. Aham. Se o contrário acontece, só a Ana que contribui, que dá carinho, que dá atenção, aí o que acontece? O efeito Titanic. O É relacionamento verdade. afunda, não tem como Nada sobreviver. sustenta. Não sustenta, exatamente. Porque fica Uhum. pesado para aquele que só recebe. E também fica pesado para aquele que só dá. Porque o que só Uhum. recebe, ele não consegue suprir depois, porque fica muito longe. A distância é Verdade. muito. Exatamente. É essa a questão do equilíbrio. E o equilíbrio, eu acho, não sei pela sua experiência, assim, mas é difícil a gente conseguir, né? É, porque a gente tem uma cultura de só. Ah, eu preciso agradar, eu preciso, né? Eu Uhum. preciso estar presente. Mas com um acordo, com conversa, a gente consegue. E com muita terapia também. Boa. Porque às vezes a gente não sabe receber, né? Tem gente que só Exatamente. sabe dar, né? Faz e faz e faz para Ex um, para outro, para outro, mas não se não, sente, não sei o que que é que não acontece, se mas é sente difícil merecedor. receber. É, não se Não se sente sente merecedor. merecedor. Exatamente. Porque não sabe receber, não sabe pedir ajuda, não sabe, só Uhum. sabe dar. Aí Verdade. acontece o quê? O desequilíbrio. Não só em relacionamento, em amizades também. Enfim, Sim, ou pai e filho, em tudo, né? No trabalho, talvez exatamente. também, não sei. No trabalho, exatamente. E tem a hierarquia. Quem vem Uhum. primeiro, quem vem depois. Geralmente, quem vem primeiro são os que nasceram primeiro. Uhum. Como funciona? Entre pai e mãe é sempre assim. Eles são iguais. Entre pais e filhos, pais, filhos. Pais vem Uhum. primeiro e filho vem depois. Essa é a ordem. Entre irmãos, o mais velho, o do meio e assim sucessivamente. Uhum. Geralmente é por isso que vem. Aí eu volto lá no pertencimento. O mais velho, o do meio e o que vem depois. E aí o aborto, se tiver aborto, ele tem que ser incluso. O aborto foi primeiro, veio depois. Por quê? Porque se a pessoa não sabe em qual lugar ele está na família, ele não sabe qual lugar que ele está no mundo. Ele não Ah, sabe seu lugar no mundo. Ele fica uhum. perdido. Tem pessoas que falam, eu não sei o que eu faço na minha vida, eu não sei que profissão que eu sigo, eu não sei. Às vezes eu tento uma profissão X e não consigo, e eu não sei para que caminho seguir. Uhum. Muitas vezes vem daí, esses emaranhados familiares. Tem que ter essa clareza, né? Exato, Deixa eu ver o exatamente. que que Tem a que ter. Antônia colocou aqui. A Antônia colocou. A Antônia é orientadora educacional, pedagógica e educacional de uma escola. Recentemente fui pesquisar com meus pais sobre os meus ancestrais e depois que passei a honrar a minha história, hoje sou muito mais feliz e orgulhosa da minha origem. Está sendo uma experiência incrível. Ai, que Que legal. lindo, Antônia. É realmente incrível, Antônia. É lindo, lindo. É uma experiência incrível. Eu digo por mim que quando eu fui buscar a minha ancestralidade, eu descobri coisas que eu jamais, nem sonho, Imaginava. eu poderia, imaginava. A minha avó contando que a minha trisavó era indígena, que ela foi achada no mato, sozinha. Eu falei, como assim? E aí você percebe da onde que vem as suas sensações, Uhum. às vezes vem os insights de algumas coisas, você fala, nossa, mas de onde vem isso? Aí você percebe da onde vem, da Uhum. história que você herda, das coisas que você, né, e as ramificações que você herda. É muito lindo, né? É lindo. É, a constelação, ela vem, surge da onde, Elaine? Assim, quem que trouxe essa teoria ou essa ideia da constelação familiar? A constelação familiar, ela foi criada em 1978, tem mais de 40 anos aí, criada por Bert Helling. Bert Helling é um alemão psicanalista, ele foi Uhum. padre na Igreja Católica e que durante 16 anos ele fez um trabalho missionário na África.
Ele trabalhou lá como diretor de escola, fez várias vivências na África, e quando ele voltou, ele estudou várias frentes terapêuticas, a psicanálise, a hipnoterapia, Uhum. várias outras terapias ele estudou. Tá. E com seus atendimentos, ele identificou uma demanda dos seus atendimentos, e foi aí onde surgiu a constelação familiar, que ele uniu a sua vivência na África, porque lá ele conviveu com povos que cultuavam a sua ancestralidade, e a terapia, os Uhum. estudos terapêuticos. E ele fez essa junção onde surgiu aí a constelação familiar. Ele faleceu em setembro de 2019, e deixando aí vários livros Uhum. com tema em constelação familiar, mas mesmo depois disso, ainda tem vários outros livros em constelação familiar, com outros autores que vêm aí aprimorando essa ferramenta terapêutica, né? Sim. Sim, até porque é novo, né? É novo, 40 anos, é um bebê. Né? É assim, né? Praticamente, é um bebê. É um bebê, mas que a gente. Toda vez que a gente conversa com alguém que viveu essa experiência, né? De constelar, né? Que as pessoas falam, eu fui constelar, né? As pessoas falam o quanto isso muda, né? A sua vida, o quanto isso traz de significado, né? E que Exatamente. uma coisa que eu sempre ouço da constelação familiar é que, por exemplo, se eu fizer uma constelação familiar, é como se aquilo que foi trabalhado ressoasse por mais tempo, né? Não é pode ser uma coisa que você já sinta imediatamente, mas pode ser uma coisa que você vai sentindo com o tempo. Exatamente, uns 3 meses até um ano fica surgindo aí, fica tendo efeito essa constelação familiar. E quando Uhum. um membro da família constela e ele faz o processo de cura, energeticamente todos os membros mudam também a energia, porque os padrões, tudo vai se alinhando. Por experiência própria, por exemplo, quando eu comecei a fazer a terapia, a minha Uhum. família, que não fazia de forma alguma e nem conhecia, fez assim, ó. Elas se uniram. A Olha. família ficou muito mais unida, ficou muito mais Uhum. harmônica. É uma coisa assim impressionante, Aham. impressionante. Um outro ponto que eu queria deixar aqui, como estamos aqui entre a maioria educadores e pais também, Uhum. é que, por exemplo, na constelação familiar, os pais não podem dividir com os filhos as suas vivências conjugais, seus problemas, as suas questões conjugais. Por quê? Porque quando os pais estão aqui, os filhos estão aqui, e os filhos saem daqui para resolver as questões dos pais, desestrutura o sistema familiar. O filho sai do seu lugar. Então é importantíssimo isso, mesmo depois que os filhos crescem, se casam. Pai, filho, sempre, sempre, sempre. Cada um tem o seu lugar, né? Exato, cada um no Isso seu é quadrado. fantástico. Cada um no seu quadrado. Isso é fantástico porque algumas coisas que a gente ouvia, né, às vezes da mãe, eu ouvia da minha mãe, porque minha mãe sempre foi a dona da casa, né? E às vezes quando a gente queria fazer alguma coisa assim, que a gente crescia um pouco, ela dizia: "Isso você vai fazer na sua casa, porque na minha casa quem manda sou eu". Quer dizer, com o jeito dela, ela estava dizendo, né, que filho tem um lugar, né? E aí a gente faz isso com amor, a gente não tem nada, não faz com violência, nada disso, né? Mas eu Uhum. concordo muito com o que você traz, porque como educadora, eu às vezes atendi muitas famílias, né, na escola, fui coordenadora e orientadora há muitos anos. E às vezes eu via o desrespeito do filho com a mãe, da filha com a mãe ali, né? E Uhum. você dizia, puxa vida, mas por que que essas coisas estavam sendo ditas na frente daquela criança, né? E às vezes traz situações que
além dessa hierarquia, tem uma coisa de que a criança ou adolescente não tem condição de compreender, né, a fundo, às vezes, aquilo que está sendo dito, né? Exatamente, exatamente. E é bacana a gente olhar para isso, ter cuidado com isso. Às Uhum. vezes discussões na frente Eu digo por mim, minha mãe sempre falava antes da constelação, porque a minha vida tem o antes e o pós-constelação. Sim. Ah, que seu pai é isso, seu pai nos fez isso, ele falou isso. Hoje, quando ela fala, eu falo, mãe, eu sou pequena, eu faço, isso é curador também, isso é um processo terapêutico. Eu sou pequena, vocês são grandes. Vocês se resolvam aí, eu não tenho nada a ver com a Perfeito, vida conjugal de vocês. Esse é um perfeito. processo bacana terapêutico. Muito E assim, legal. você não desrespeita a sua mãe, você só se coloca, se mantém no seu lugar. Você não sai, essa é uma forma de você não sair do seu lugar, Exato, isso é né? perfeito, porque eu tive esse cuidado, bom, eu sempre tive esse cuidado não com o olhar da constelação, enfim, como educadora, né? De coisas que nunca foram ditas na frente dos meus filhos, enfim. E mesmo com o processo de separação, eu nunca falei mal do pai deles para eles, né? Se eu tinha uma coisa boa para dizer, eu dizia. Se eu por acaso tinha algum aborrecimento, coisas que acontecem na vida da gente que é natural, que às vezes nem é culpa do outro, às vezes é nossa mesmo, né? Mas eu nunca fui de dizer, porque num caso de separação, então isso é pior ainda, né? Às vezes põe o filho É, no meio, faz um jogo. quando você faz isso na constelação familiar, você está estragando a vida do seu filho. Por quê? Porque a mãe, independente se estão juntos ou não, ela tem que levar, ela é quem leva o filho ao pai. E na constelação familiar, o pai é a força e a mãe é a abundância. Se você não tem o amor do pai, você não tem força para ir para o mundo, você não tem força para crescer profissionalmente. Se você Olha, não tem o amor da mãe, você não é abundante, você não consegue guardar dinheiro, você não consegue. Um exemplo que eu sempre prosperar. dou. Exatamente. Um exemplo que eu sempre dou. Tem aquele pai de família de 4 filhos, ganha um salário mínimo e que, é, e que consegue sustentar toda a família e ainda guarda dinheiro com esse um salário Uhum. mínimo. E tem aquele outro que é solteiro, que ganha 20 mil reais por mês. Quando o salário cai na conta, o banco debita tudo, porque está devendo o banco e fica devendo o mundo e o fundo. Esse. O de um salário mínimo é abundante de mãe e o de 20 mil é escasso de mãe. Você pode perguntar, é batata, qual que é o problema que você tem com a sua mãe? Se ele falar que não tem, ele está escondendo. É Aham. incrível isso. E a constelação familiar também, Ana, e a todos também, né? Ela agrega, não só na, na família, mas também nas empresas. A gente consegue olhar na organização aonde que está onde que está o problema em que a organização não consegue prosperar, onde a organização não consegue evoluir. Segundo Bert Helling, assim como nós temos, assim como cada CPF tem uma alma, cada Uhum. CNPJ também tem uma alma. E é uma Olha coisa que assim também incrível, uhum. incrível. E E no aí, no caso de Brasil, uma empresa, por exemplo, fiquei curiosa agora. No caso de uma empresa, aí quem é o pai, quem é a mãe? Ou não tem relação? não tem. No caso de uma empresa, tem a hierarquia. Aí, o primeiro é sempre quem fundou o CNPJ. Ah, tá. Aí, por exemplo, é uma empresa antiga, de família, de 1900 e bolinha, e o meu avô que fundou, enfim, ele vem primeiro. Tá. Independente, se tem o CEO, se tem. Ele vem primeiro. Se está desrespeitando essa ordem, a empresa não prospera. Ah, mas agora o neto que é o dono da empresa, ele que dirige, o avô. Ah, mas eu não quero mais que ele seja. Então você tem que fechar aquele CNPJ e abrir um outro com você abrir um outro CNPJ. Aí sim, passa a ser você. Tá. É Se não, o incrível, é incrível. importante seria, por exemplo, honrar aquele avô. Isso, exatamente.
ter uma Ex- reverência com ele, porque foi ele que fundou. Algo assim? Exato. Foi ele que fundou, mas às vezes a pessoa não quer mais que seja o avô, porque ele que está, o neto que está dirigindo a empresa, aí ele pode tranquilamente abrir um outro CNPJ, sem problema nenhum. Mas Uhum. muitas vezes, muita gente prefere assim por questões de energia até. Legal, legal. Vamos É ver que bem tem mais bacana. gente comentando aqui, para você poder trazer mais. Opa, peraí. Às vezes eu bato o dedo. Ai, pessoal. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Espera só para não deixar ninguém para trás. Ah, a Cris diz que está muito interessante. Para os filhos, pais são sempre pais, né? Acho que ela falou que ouviu da mãe dela quando eu dizia quem manda nessa casa aqui sou eu. Tem Quem alguém aqui, nunca? acho que Qual é é a mãe que entre. nunca falou? Qual é a mãe, né? A mãe também falou assim: se eu for aí achar, você vai ver. Tem alguém que colocou entre frases, eu não sei, eu não me lembro o nome da pessoa, mas é entre frases. O nome do Instagram, ela diz: algumas mães querem desabafar frustrações conjugais com suas filhas. E é isso que você falou, né? Não é por aí, né? Não, não A é. filha não tem Não nada a ver cabe. com isso. Não cabe aos filhos intervir nas questões conjugais dos pais. Legal. Outra coisa que eu lembrei agora, que eu ouvia muito assim: mas eu sou amiga da minha filha. Aí eu dizia, bom, eu sou mãe da minha filha, mas eu sou uma mãe amorosa, eu sou uma mãe onde ela pode, vamos dizer assim, se acontecer qualquer coisa, ela pode recorrer a mim. Mas amigo é amigo, mãe é mãe. Exatamente. É o que eu sempre falo. É, amigo da luz te deu a luz? Amigo te deu a vida? Te ensinou a andar? Amigo Uhum. é totalmente diferente. Eu, assim, ao meu ver, particularmente, eu acho que é totalmente diferente. Eu também acho. Amigo te alimentou, amigo, enfim, quer o seu bem mais do que qualquer coisa nessa vida. São Exato. coisas, assim, bem E eu diferentes. penso assim também, Elaine, porque eu tenho filha adulta já, né? É, tem coisas que ela vai compartilhar com as amigas e que não é para compartilhar com a mãe, né? Porque a mãe escuta com ouvidos de mãe, não com ouvidos Exatamente. da amiga. Exatamente. Ai, ai, deixa eu ver que tem mais gente participando. Ai, que legal. A Yara diz: meu ex-marido tem uma mãe amorosa e presente, mas ele não prospera financeiramente, vive devendo. O que será que tem aí? Pode estar casado com a mãe. A mãe não está no lugar de mãe. Porque assim, o que acontece na constelação familiar, tanto a mulher pode estar casada com a mãe, ou o homem também, ou com o pai, ou com os dois. E quando Uhum. você se casa, como você se casa estando casado com os pais? A sua esposa é amante e seus pais são os atuais. Porque você não se desprende dos seus pais. Tudo é seu pai. Meu pai, minha mãe. Fica aquela coisa, Hum. por mais que você vai morar em outro lugar, aquele vínculo assim afetivo gigantesco, sem aquela falta de desprendimento. Porque quando você se casa, forma-se um outro núcleo familiar. Você tem que Hum. desprender daquele outro núcleo. Aí a mãe dá o palpite na vida matrimonial, na vida. E aí Uhum. Aí, você está em desequilíbrio com a sua mãe. exatamente. Até para poder prosperar, você tem que estar no seu lugar. Não, não basta só o amor da mãe. Olha É que coisa, complexo. né? Não, é complexo, por isso que é um processo de autoconhecimento e terapêutico, porque isso leva tempo para a gente se deparar e absorver e introjetar, né? Com Uhum, certeza. Muitos comentários. Puxa, o pessoal tá curtindo. que O bom. Entre Frases colocou: com 11 anos cheguei na minha mãe e disse: sou sua filha. Aí ela parou de falar mal do meu pai. Ah, que demais! Olha só, é isso Show. mesmo. É isso mesmo. É,
Um ponto que eu quero esclarecer aqui também sobre a constelação familiar é que aqui no Brasil já tem mais ou menos uns 12 anos que a constelação está aqui no Brasil, por volta de Uhum. 12 anos. E ela vem tomando uma proporção tão grande e uma importância tão grande que ela está até nos tribunais de justiça. Eu Olha me que lembro legal. que quando eu estava fazendo o curso de constelação familiar, no mesmo andar tinha uma outra sala só de juízes fazendo constelação familiar, fazendo curso de Uhum. constelação familiar. E, por exemplo, é utilizado a constelação familiar num processo judicial, familiar e até criminal. E assim, olha o peso que vem tomando essa ferramenta terapêutica. Com certeza. A gente vai ter mais para frente, Elaine, uma live com uma outra convidada e a gente vai falar dessa questão da pedagogia sistêmica. Que aí, mas eu quis você primeiro para dar, sabe, esse conhecimento geral, né? Essa Porque abertura, senão assim. fica tudo perdido. Ó, a Yara tá fazendo uma pergunta para você. Como incluir um pai que eu não conheço? Como incluir o pai que não conhece? Isso. É, por mais que você não conheça seu pai ou sua mãe, não tenha a convivência, você inclui no coração. Ah, mas para mim é como se ele não existisse. Eu não conheço, eu nunca vi. Mas você nasceu de alguém. Você precisou Uhum, de uma força feminina e masculina para existir. Você precisou do espermatozoide do óvulo. Sem uhum, essas forças, você não existiria. legal. Então, quando você inclui no coração, geralmente nos meus atendimentos eu faço uma cartinha, modelo para a pessoa escrever e poder ter a ciência, assim, escrever e falar, verbalizar. Porque quando você verbaliza, você fortifica esse sentimento de incluir no coração. Tá. Essa, essa questão por mais Precisa que não fazer um tenha. ritual, vamos dizer assim, concreto, né? Na constelação já acontece, porque a constelação ela acontece ali no concreto, né? Uhum, exatamente. Mas tem esse processo também de fazer esse ritual de Uhum. inclusão. Mas quantas vezes eu leio essa carta até você sentir que ele está aqui, que ele está incluso, independente se você conviveu ou não. Que legal. A Eli tá dizendo: quando a minha mãe fala mal do meu pai, eu respondo: a escolha foi sua, mamãe. Tô até imaginando a Eli falar: foi sua, mamãe. Não, mas aí essa é uma questão assim, você já está julgando. A escolha é sua, o problema é seu. Não, É aí fui sem eu que li julgar. desse jeito. Aí fui eu que li. Porque quando você julga, você exclui. Tá. Quando você está julgando os seus pais, você está excluindo, você não está aceitando como eles são, do jeito que eles são e as decisões dele. É por isso que assim, é delicado. É um processo assim, até a forma de falar. Ah, mas o meu pai é um homem sem, não tem atitude nenhuma para nada. Todos Hum, os seus parceiros vão ser sem sem atitude. atitude. Em tudo que você julga o seu pai, você atrai nos seus parceiros. Da Legal. personalidade que Olha, você atrai. a Joana está perguntando, eu acho que você respondeu um pouco a pergunta dela, mas ela diz assim: como posso fazer uma constelação entre os meus pais, já que o meu pai faleceu? Dá para fazer tranquilamente. Com os pais, mesmo que faleceram, enfim. Até com aborto a gente faz a constelação para saber se ele está incluso ou não no sistema familiar. Dá para fazer Uhum, tranquilamente. O legal. movimento, o movimento da constelação, quando ela é feita, porque a constelação ela é feita tanto por bonecos como com Uhum. pessoas. E que o efeito é o mesmo também, tanto com bonecos como com pessoas. E na constelação aparece se a pessoa está inclusa, se está excluída, enfim. Uhum. A Gia, eu acho que é sua amiga, porque ela diz que tem muito orgulho dessa amiga. E ela colocou o endereço. Então, pessoal, ó, muito legal para vocês poderem começar a seguir a Elaine. Vocês vão amar os É, posts e se quiserem fazer constelação com ela, vocês já chama no direct. É arroba constelar.para.caminhar. A Sônia diz: eu acho que as dinâmicas e os sentimentos familiares nunca foram tão vitais
e determinantes, como nesse momento de isolamento social, com foco nos núcleos familiares. É, porque você volta, né, para o seu núcleo familiar. E aí, muitas vezes, com esse isolamento, o que a gente tem que fazer? Encarar aquilo que antes a gente fugia. Nós tínhamos facilidade para fugir. Por quê? Verdade. Porque antes chegava uma sexta-feira, você ia para um happy hour, e aí tinha um chá de bebê, e tinha não sei o quê, e aí na segunda você ia trabalhar, você nem olhava para sua família se você não quisesse. Exatamente. Hoje você tem que olhar para os Uhum. problemas familiares. Você tem que encarar. Então, é um convite, muitas vezes, né? É um Uhum. convite para você encarar de frente as questões familiares. E Elaine, nesse período que a gente está vivendo de pandemia, porque eu fiz as constelações que eu participei, não tinha pandemia. Então foram presenciais. Eu fui num local e no meu caso eu não foi com bonecos, foi com pessoas, né? Então eu estava no local, aí a terapeuta da constelação fez toda a organização. Enfim, estávamos em círculo, as pessoas, eu fui elegendo as pessoas que iriam representar, né, os meus pais, meus irmãos, enfim. E nesses tempos de pandemia, como é que está acontecendo isso? Nos tempos de pandemia, de uma forma geral, é online, né? Ah, É online, a gente se adapta, né? Tem que se adaptar. E é com bonecos também, que a energia é a mesma. A pessoa que está do outro lado, ela também que escolhe os bonecos e a posição de uhum. cada um. Ela faz tanto de lá da casa dela, como eu posso também pegar e posicionar os bonecos conforme ela for me informando. Eu quero que vire para frente, para trás, olhe para o lado, eu quero aquele cor de rosa, cor de laranja, enfim. É super tranquilo também para fazer. Ah, Geralmente as pessoas preferem que seja online e uhum. acredito que até pós-pandemia isso Vai tende a se manter. estender, porque Aham. dificilmente alguém vai querer se deslocar, ainda mais falando, se tratando de São Paulo, Uhum. atravessar um trânsito, procurar um estacionamento, até chegar no consultório, enfim. É verdade. Tem muita gente que facilita, né? E aí a pessoa consegue visualizar pela tela. Pela tela. Consegue visualizar todo o movimento, toda a posição dos bonecos, e Uhum. com aquela posição eu faço a leitura da constelação familiar. E diante da leitura, as pessoas tomam consciência dos emaranhados familiares e das Legal, questões também. legal. E às vezes as pessoas podem, depois que. Eu imagino que o momento de fazer. Nossa, deve vir um monte de situações, e às vezes as pessoas ouvem e ficam depois falando, meu Deus, né? Elas costumam depois te procurar para falar, bom, Elaine, dá para a gente conversar de novo sobre aquilo que eu não estou entendendo direito? Dificilmente, porque quando inicia a sessão, geralmente eu faço um briefing, né? De como surgiu, do que é a constelação, quem é o pai da constelação, eu faço dou uma pincelada. Sim, E aí eu procuro, aí eu questiono qual que é a dor da pessoa e a gente constela aquela dor. tá. Mas geralmente as pessoas voltam, por exemplo, às vezes eu faço a constelação umas 17 horas e aí meia-noite a pessoa manda a mensagem, olha, estou até agora passada, estou até agora em choque, enfim, porque surge muitas vezes até na constelação familiar, surgem segredos, aquelas coisas que estão por debaixo do tapete e que Hum, precisa de qualquer forma vir à tona para ser um processo de cura. Porque se não vier à tona aquela sujeira que fica por debaixo do tapete, que muitas vezes se chamam segredos familiares, é, não tem como a gente caminhar, né? verdade. Você sabe, Elaine, que na psicologia a gente chama de aquilo que não é dito é maldito, né? E aí viram as maldições familiares. Eu conheci a constelação pela minha irmã. Minha irmã mais velha fez primeiro.
E muito interessante até. A irmã mais velha que foi fazer primeiro. Ela abriu pra gente fazer, né? Seguindo a ordem aí, ó. Seguindo a ordem. E ela foi fazer, e na constelação dela apareceu uma situação nossa, da nossa família, que a gente não sabia, né? E depois, passado muitos anos, os nossos pais resolveram, por conta própria, contar aquilo que não tinha sido, aquilo que apareceu. Porque Mas isso depois da constelação. depois da constelação. Então Tô te aquilo veio falando à do movimento tona, que faz. sim, foi Faz todo o incrível. movimento. E assim, a gente descobriu, ela está até acompanhando a gente aqui. A gente descobriu porque ela constelou e eu estava lá, né? A gente descobriu, mas a gente não teve coragem de contar para eles. Até como um respeito, porque eles nunca quiseram nos contar. Ninguém contou. E, de repente, em determinado momento, eles vieram e contaram. E foi uma coisa assim. Alguns dos nossos irmãos ficaram, como isso e tal? E a gente já sabia, porque a gente tinha vivido o processo. É incrível, né? É incrível. E muitas vezes tem gente que fala assim, Elaine, nas constelações, eu quero saber do meu futuro. Eu falei, como assim? Como assim? Confundem, as pessoas confundem demais a constelação. Falam assim, não, eu não consigo ver o seu futuro aqui. Não Isso aqui sou não tem nada a ver vidente. com. A constelação familiar não tem nada a ver com olhar para o futuro. O Hum. movimento, aquele movimento, tanto com os bonecos como com pessoas, ele faz a leitura da tua alma, ele faz uma Uhum. leitura da tua ancestralidade. Então, as pessoas acham, então, se ela vai ver o que está acontecendo na minha família, ela não vai ver o que está acontecendo no meu futuro, não. Não. Não mesmo. Mas com certeza vai mudar seu futuro, Muda. né? Exatamente. Muda. Deixa eu ver o que tem mais aqui. A Cris está colocando. Como é Hum. importante, ao formarmos uma família, termos a intenção do amor e do respeito ao outro. A mim, ao meu companheiro ou companheira e aos filhos que serão gerados. Isso é muito sério. Olha que lindo. A É Eunice sério mesmo. disse: desde já, obrigada, Elaine, por compartilhar o seu conhecimento. Elas estão adorando, estão falando que é muito interessante. Elaine, a gente já está conversando há 53 minutos. Eu Mentira. sabia que ia ser acontecer. Eu sabia. Porque é sempre assim. É sempre assim, ó, voa. Então, a gente ainda tem 5 minutinhos aí. Dá para a gente conversar bastante. Mas eu queria que você verificasse se tem algo que você quer trazer e que a gente ainda não falou, né? Não que a gente vai esgotar o assunto, mas algo que você fala, ah, não, eu não posso deixar de falar isso aí. Olha, basicamente eu falei sobre tudo mesmo, Ah, sobre então tem uma honrar, pergunta. Tem uma pergunta da claro. Eunice. Vamos ver, né? Ó, a Eunice diz assim: como a constelação familiar se conecta com a mediação de conflito familiar? Com a mediação, De conflito familiar. como eu já havia informado, né? De acordo com o movimento, a gente encontra o motivo do conflito. A gente olha para onde aquele conflito está olhando, o porquê, o motivo, se é algo de lá de trás, se é algo dessa geração. Uhum. E diante desse movimento, a gente faz as resoluções de conflitos. Equilibra. O equilíbrio. É, eu ia falar sobre algo que eu também não queria deixar de falar, mas já fugiu da mente. E não é mentira. Não, não é mentira, não. Tem que voltar, porque eu te cortei. Ai, meu Deus. Não, imagina, sem problemas. Mas a constelação familiar basicamente é isso. De um modo geral, eu Uhum. dei essa pincelada aí. Mas quem tiver a oportunidade de conhecer, de se Uhum. autoconhecer, é lindo, é maravilhoso. Eu falo porque eu sou muito suspeita para falar, né? Ah, Uhum. lembrei. Foi a partir da constelação familiar que eu fiz aí o meu processo, a minha transição de carreira, por me apaixonar pela constelação familiar, e pelo processo de cura
aconteceu na minha vida. Eu pensei, meu, só eu posso viver isso? Não, todo mundo tem que viver. Exatamente, exatamente. Eu preciso distribuir isso também para mais gente, porque assim, por mais que é um boom gigantesco essa terapia, muita gente ainda também não tem tanto conhecimento sobre, né? Sim, não, e eu acho que é uma experiência assim, eu super recomendo também, super, porque é uma coisa fantástica, né? Eu fiz já duas vezes e essas duas vezes provocou movimentos na minha vida a primeira vez que eu fiz faz mais de 13 anos e eu esse ano tive um movimento fruto dessa primeira, É, sabe? De isso tão prolonga. forte que a coisa vai encaminhando na vida da gente. É maravilhoso, maravilhoso. Super recomendo, pessoal. E aí vocês já puderam conhecer um pouco a Elaine, então se você estiver pensando aí, puxa, eu tenho tanta vontade. Então você já procura a Elaine, que a Elaine já tem condição de te ajudar. E depois, no próximo mês, vocês vão poder ouvir um pouco como esses conhecimentos podem ajudar o professor na sala de aula, né? E eu vou dar só um spoiler: se a gente não acolhe os pais dos nossos alunos, a gente não tem os nossos alunos. Não é, Elaine? Exato, processo, é. Processo. Gente, muito gostoso esse nosso papo, amei, feliz demais por poder participar pelo convite, amei também a presença de todos e a participação de todos também. Obrigada, Elaine. Agradeço muito, muito, muito. A gente vai continuar conectada, porque eu já te acompanho, sou sua fã. E eu tenho certeza que o pessoal também vai te acompanhar. Pessoal, muito, muito, muito obrigado. Beijo no coração de vocês. E obrigado por vocês estarem comigo toda semana. Querida, beijo. Fica com Deus. Um beijo!